Hoje, a gente vai mergulhar num verdadeiro mistério médico. Um caso real que começa de um jeito super abrupto, no momento que ninguém esperava. A nossa missão aqui é analisar juntos as pistas, passo a passo, para entender exatamente o que aconteceu. Imagina só a cena. Um café da manhã normal, tranquilo, e de repente, essa frase da esposa do paciente. Uma única frase que transforma um momento totalmente comum numa emergência médica. É esse o ponto de partida da nossa investigação. Um momento que já mostra todo o drama e a urgência da situação. Então, vamos lá. Vamos entrar de cabeça nessa história. Tudo começa aqui, com um incidente que quebra a rotina de um jeito drástico. O que será que aconteceu naquela manhã? É o que a gente vai descobrir. E aqui tem um detalhe que, olha, é crucial. Momentos antes de tudo isso, ele era uma pessoa totalmente independente, vivia a vida dele normalmente. Isso só aumenta o mistério e a gravidade do que estava prestes a acontecer, né? Essa é a grande pergunta que a equipe médica tinha que responder na hora. E a pergunta que a gente vai responder juntos ao longo dessa análise. Acompanhe só o raciocínio clínico para desvendar esse caso. E a cena muda. Agora a gente está num hospital, na sala de emergência. É aqui que a equipe médica começa a juntar as peças desse quebra-cabeça. E as primeiras pistas vêm de onde? Do histórico do paciente e, claro, do exame físico. Olha só, o passado do paciente já começa a contar uma história. Hipertensão que não era bem controlada, diabetes, colesterol alto, o fato de ter fumado muito, um estilo de vida mais parado. Cada um desses fatores é uma pecinha que começa a montar o quadro geral do diagnóstico. E aqui, o trabalho de detetive da medicina fica muito claro. A pressão nas alturas, um baita alerta. A fraqueza no lado direito do corpo, isso já diz para o médico, olha, o problema deve estar no lado esquerdo do cérebro. A dificuldade para falar, que tem o nome técnico de afasia motora, e um reflexo alterado lá no pé, o tal sinal de Babinski, tudo isso confirma. O problema é neurológico com certeza. E esse número, 12, não é só um número, não. Ele funciona como um termômetro da gravidade da situação. Numa escala que vai de 0 a 42, 12 significa um AVC de gravidade moderada. É uma informação objetiva, super importante para guiar os próximos passos da equipe. Bom, com as pistas clínicas em mãos, qual é o próximo passo lógico? Olhar diretamente para o cérebro. E para isso, a tomografia computadorizada se torna os olhos da equipe médica, uma verdadeira janela para entender o que está acontecendo lá dentro. E aqui a gente chega num ponto de virada. A pergunta de $1 milhão para os médicos era: o cérebro está sofrendo por falta de sangue, por causa de um entupimento, que é o AVC isquêmico, ou por causa de um sangramento, um vazamento, o AVC hemorrágico? A resposta muda completamente o tratamento. É crucial. A diferença é fundamental. Pensa assim, o AVC isquêmico, que é o tipo mais comum, é como se fosse um cano entupido. Já o hemorrágico é como um cano furado, com vazamento. Tratar um como se fosse o outro pode ser um desastre, e é por isso que a tomografia é tão importante nesse momento. E a tomografia, ela entrega a resposta. Não tem sinal de sangue. Pronto, isso já descarta o AVC hemorrágico, mas ela revela outra coisa, mais sutil, um pequeno inchaço e, o mais importante, um sinal que sugere um coágulo, um tampão bloqueando uma artéria. O cerco está se fechando. Ok. Com todas as evidências na mesa, o histórico, o exame físico, as imagens do cérebro, a equipe médica finalmente consegue montar o quebra-cabeça, dar o veredito e solucionar o mistério daquele café da manhã. O diagnóstico oficial, então. Acidente vascular cerebral isquêmico. Um bloqueio na artéria cerebral média esquerda. Isso explica direitinho por que os sintomas, como a fraqueza e a dificuldade de fala, apareceram do lado direito do corpo. Tudo se encaixa. Mas espera aí. De onde veio esse bloqueio? Faltava encontrar a origem do problema, o mandante do crime, por assim dizer. E o eletrocardiograma revela o verdadeiro culpado, uma arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial, um batimento cardíaco todo irregular que foi a fonte de tudo. Vamos refazer o caminho que esse coágulo fez. É impressionante. A fibrilação atrial faz o coração bater de um jeito desorganizado, meio caótico. Isso faz o sangue ficar meio parado ali dentro e formar coágulos. Um desses coágulos se soltou, embarcou numa viagem pela corrente sanguínea e foi parar direto no cérebro, onde entupiu tudo. Diagnóstico fechado. Causa descoberta. E agora? Agora a história muda de tom. Não é mais uma investigação. Agora é uma corrida desesperada contra o relógio. 4h30. Guardem esse número.
Esse é o tempo que a equipe tem desde que os sintomas começaram para usar a principal arma contra o AVC isquêmico, um remédio que pode literalmente dissolver o coágulo. É uma janela de oportunidade muito, muito pequena. A ação é para ontem. É um plano com várias frentes. Tem que controlar a pressão, tem que dar o remédio para dissolver o coágulo, talvez até tirar o coágulo mecanicamente, e já pensar no futuro em como evitar que isso aconteça de novo. E, ao mesmo tempo, a reabilitação já tem que começar. Agora, vamos dar um passo atrás. Sair um pouco desse caso específico para a gente entender a lição universal que ele nos ensina. Uma lição que vale para todo mundo, não só para os profissionais de saúde. Essa frase resume tudo. Tempo é cérebro. E olha, não é uma metáfora, é literal. A cada minuto que uma artéria do cérebro fica bloqueada, milhões de neurônios morrem. A rapidez em reconhecer os sinais e correr para um hospital define o futuro de uma pessoa. E isso nos leva à reflexão final. A história desse homem começou com uma xícara caindo da mão. A pergunta que fica é: se algo parecido acontecesse com alguém próximo, na nossa frente, os sinais seriam reconhecidos a tempo? Saber a resposta pode fazer toda a diferença do mundo. Por isso vale a pena se informar sobre os sinais de um AVC. Essa informação, um dia, pode salvar uma vida.